Bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do NuclearCast, o podcast em que a gente conversa e debate os temas do setor nuclear no Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho da estrutura e do modelo de negócios dentro do setor nuclear brasileiro, com o Pedro Moreira, da Odebrecht Engenharia e Construção, e tentar entender um pouquinho com vocês a importância dos investimentos na área nuclear que acabam se espalhando para outros setores. Inclusive a Odebrecht não é uma empresa nuclear, certo, Pedro? Obrigado por vir aqui conversar com a gente. Não, obrigado a você, Henrique. Bom dia a todos. Não, a Odebrecht não é uma empresa nuclear, mas é a empresa de engenharia e construção mais capacitada em obras nucleares no país, né? Nós participamos até hoje de todas as obras nucleares e eu remonto a Angra 1, Angra 2, parte de Angra 3, a própria Indústrias Nucleares do Brasil e INB nós construímos no passado também, o início das cascatas de enriquecimento de urânio da Marinha, a Odebrecht participou também lá atrás. Então, sim, a história nuclear brasileira está intrinsecamente ligada conosco. É uma atividade de engenharia que vem no arrasto das atividades do setor nuclear. Exato, focado na construção civil das obras nucleares e também nas montagens eletromecânicas. Toda essa estrutura, tanto de Angra, Pedro, quanto o projeto do submarino nuclear, os projetos de enriquecimento de urânio, todos esses projetos, eles acabam criando uma cadeia industrial. Qual é o tamanho disso e qual é a importância do Brasil desenvolver essa base industrial nuclear, que são essas empresas como a própria Odebrecht, que é de engenharia pesada, mas que não é necessariamente nuclear? Como isso pode somar ao Brasil na sua visão, Pedro? Henrique, eu vejo muito como, posso dar um exemplo da indústria de automóveis. Não existe um país grande que você não tenha uma indústria base de automóvel, por exemplo. Se você importar os seus automóveis que a sua população vai comprar, você vai precisar importar o para-brisa, você vai precisar importar o pneu, você vai precisar importar os filtros de óleo. Você tendo uma base industrial no país que consiga produzir peças, não só para manutenção, mas como para o próprio desenvolvimento do produto, você tem uma base rica em um país crescendo, emprego, desenvolvimento de tecnologia. E a área nuclear é isso também. Se você pensar num reator nuclear, só no reator nuclear, você tem ali uma tecnologia fantástica sendo desenvolvida em algum lugar. Mas se você pensar tudo o que você precisa para que esse reator esteja instalado num local, você traz como a Marinha diz do submarino, você necessita de um arraste tecnológico de empresas, fornecedores, investimento em pesquisa e desenvolvimento de materiais, de equipamentos, desenvolvimento de equipamentos para se construir novos equipamentos. Então você tem um arraste tecnológico fantástico, né, em todas as áreas. E isso traz geração de emprego, empregos qualificados, necessidade de desenvolvimento das universidades para fornecer pessoas qualificadas para essas empresas. Então o setor nuclear, eu não tenho dúvida que ele é um flagship de desenvolvimento, né? E um país grande necessita de uma base industrial forte nuclear, como precisa de uma base industrial forte de defesa, que também traz um arrasto tecnológico gigantesco. E hoje em dia no Brasil está intrinsecamente ligada com o programa nuclear. Tudo bem que para fins pacíficos, né, por óbvio, mas se você pensar o desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear pela Marinha, traz um arrasto tecnológico que vai ser usado necessariamente em Angra 3, porque a base industrial está sendo construída e mantida, né, e desenvolvida para que quando a Angra 3 comece a ser retomada, né, seja retomada a construção, você já tem empresas qualificadas com certificações da área nuclear, prontas para atender às necessidades de construção, de montagem eletromecânica, de fornecimento de materiais e equipamentos para a Angra 3. É um ecossistema todo empresarial funcionando Sem em torno dúvida. Mas E que precisa de sustentabilidade, né? Que você tem investimentos pontuais. Vou lhe dar um exemplo. Para você fazer uma estrutura metálica para Angra 3, por exemplo, você precisa ter uma empresa capacitada
com as soldas verificadas, com seus processos de soldagem, de controle de material certificados pelos órgãos de controle brasileiro. Isso é um custo alto e que demanda certificação e recertificação e treinamento e retreinamento. Você manter isso, uma empresa privada, manter isso funcionando por anos sem ter um mercado ao qual atender, não faz sentido. Né? A Odebrecht tem isso hoje? Não. A Odebrecht já teve e agora em talvez mais um mês sai a nova certificação. Tá? A gente está na fase final já de certificação para o Labigene, que é o Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica da Marinha lá em Sorocaba. Um mês agora de novembro de Isso, provavelmente. 2024, quando a gente está gravando esse episódio. Exato, em novembro deve sair. Né? Nós já conseguimos para a ICN, que é uma empresa nossa, Itaguaí Construções Navais, que você foi lá visitar, inclusive. Então, ela já tem a certificação de toda a base de qualidade documental. E agora, quando entrar na produção de fato da montagem do reator nuclear da Marinha, a gente vai certificar os processos, né, que tem que ser durante a fabricação. E a OSI, Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, que é a empresa que está lá também, a nossa empresa, também tem essa certificação já para sair agora em novembro, enfim, dezembro, pode ser. Mas são pouquíssimas empresas no Brasil. E eu não digo só das grandes, eu digo do fornecedor de estrutura metálica, por exemplo. Para ele manter isso ao longo do tempo, ele precisa ter um mercado ao qual ele atender. Porque isso é custoso e é trabalhoso. Então a gente precisa ter uma sequência de obras nucleares para que a indústria privada consiga se manter e atender as necessidades do país. Senão a gente vai ter que buscar tudo fora, sempre. A gente tem hoje um grupo de empresas que são públicas, independente de serem independentes ou não da União, como a Nuclebras Equipamentos Pesados, a famosa Nuclep, a Eletronuclear, mas são empresas públicas que se mantêm com excelência e conseguem se manter ao longo do tempo e realmente se mantiveram. Ela tem o pessoal técnico dela, o core dela é mantido sempre, mas por um investimento público. Para o privado ter isso, ele precisa ter mercado constante. E você falou, Pedro, sobre empregos. E uma das coisas que é fundamental para boa parte da população é ter emprego. Esse mercado ele tem um potencial de também gerar um número grande de empregos. Lá em Itaguaí, onde está se construindo os submarinos brasileiros e a Odebrecht Engenharia e Construção está atuando lá, você tem ideia de qual é a geração que chegou a ter lá, quantas pessoas chegaram a trabalhar, o que vocês estão fazendo lá, do que não é segredo de Estado, que você possa nos contar, é claro. Claro. No pico das obras, lá a gente faz de fato tudo, né? A gente faz desde a construção civil até a fabricação do submarino em si. Então hoje nós temos nas obras dos estaleiros algo em torno de 1.000 pessoas trabalhando e na fabricação dos submarinos algo em torno de 1.800. Mas nós já tivemos pico no passado, 2013, se eu não me engano, foi o grande pico de construção, onde a gente estava fazendo ali tudo ao mesmo tempo, o estaleiro de construção, a unidade de fabricação de estrutura metálica. Nós chegamos a ter, só na obra de construção civil, quase 7.000 funcionários locais ali. Isso, te digo que 90% era do entorno de Itaguaí. Itaguaí, Seropédica, ali Rio de Janeiro, focado em Santa Cruz, Campo Grande. Então ali a gente gerou 7.000 empregos na construção civil. Para quem não é do Rio de Janeiro, Itaguaí fica quanto tempo aqui da capital? É pertinho, é quase conurbado, né? Você sai da Avenida Brasil, que é dentro do Rio de Janeiro, entra na Rio Santos, 25 minutos, está dentro de Itaguaí. E a população da cidade ali é quantos mais ou menos habitantes? Hoje eu não sei lhe dizer. Mas o nosso pessoal hoje, eu lhe digo, 94% da nossa mão de obra é de Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz, Japeri e as pequenas cidades em volta, Itacuruçá, pequenos municípios, né? Itacuruçá, Mucuri e o outro. Aqui, ó, como você não sabia, eu tive que procurar aqui na Wikipedia. Então,
Diz aqui que tem 133 mil habitantes a cidade, tá? Se alguém de Itaguaí estiver nos vendo, não for esse o número correto do censo, nos avise, coloque nos comentários aqui embaixo. Mas eu fico imaginando, numa população de 130 mil habitantes, 6 mil trabalhadores de todas as qualificações nessa Todas. aí, desde das qualificações mais básicas. Sim, até engenheiros especialistas. Numa população de 130 mil, 6 mil pessoas sendo contratadas, é um impacto significativo. Sim, né? bastante. Em toda a região, né? Não só em Itaguaí, mas em toda a região. E o que isso gera de novos empregos, né? Que eu preciso alimentar essas 7 mil pessoas, eu preciso vestir essas 7 mil pessoas. Hoje, então, está com 1.000 e poucas e 1.800, Isso. 3 mil e alguma coisa? 3 mil. 3 Pode mil. arredondar para 3 mil. 3 mil pessoas Isso. trabalhando hoje lá em Isso. Itaguaí. Exato. E a previsão ano que vem, caso de fato o orçamento da União indique que o ProSub é o programa estratégico que ele é, esse número de funcionários aumenta sem dúvida, acelera o programa. Mas daí eu lhe pergunto, não está faltando, e existe espaço para um mercado privado nuclear? Ou o senhor falou, se o orçamento da União entrar, mas é tudo dependente do orçamento da União ou existe um mercado possível desse ciclo nuclear, um círculo virtuoso nesse mercado nuclear possível? Sim. Porque você fala da iniciativa Claro. privada, mas está em projetos, participou de projetos que foram sempre projetos governamentais, mas existe um campo que a gente conversou já algumas vezes, por exemplo, o pessoal de microreatores, o pessoal de diversas companhias internacionais. O que falta para o Brasil chegar a esse estágio? Veja, no caso do ProSub, né, ele é de fato investimento da União em defesa, então um programa à parte. No caso do programa nuclear brasileiro, aí sim, até hoje, eu diria que massivamente o investimento foi feito público, né? Até por uma questão de legislação e até de condição de país. Mas hoje a nova fronteira de discussão, e que está muito acelerada, é exatamente a participação da iniciativa privada, não só como fornecedora de soluções, de construção, de montagem, de equipamentos, mas também como investidora e, eventualmente, financiadora, quem sabe até operadora. No Brasil, a gente tem a questão de operação ser da Eletrobras, que aí cada um vai ter uma opinião se é certo ou se é errado, mas esse é o fato. Hoje a operadora é eletronuclear. No caso das nucleares, eletronucleares. Isso. Nuclear. Os SMR vão ser uma discussão que vai ter que ser colocada para a sociedade. SMR é os mini e micro reatores modulares, são os que seriam Modular Reactors, né, que são aí hoje a palavra seria da um moda container, no mundo. Seria um container que já tem ali uma bateria, um power bank gigantesco que dura muitos anos. O container já seria o mini, né? O mini reator, o micro reator. Não sei se é um container em si, são 2 ou 3, mas enfim, é pequeno. Os SMR são um pouco maiores, né? Mas eles estão sendo desenvolvidos ainda no mundo inteiro, né? Então, que isso vai ser minimizado a ponto da gente um dia chegar num celular com o mundo na mão, o nuclear vai para o mesmo caminho. Você vai cada vez diminuindo mais, tornando mais seguro e mais potente. Essa é uma discussão. Você leva um power bank para carregar o seu BYD ou Tesla ou qualquer carro elétrico. Um power bank nuclear. Um power bank nuclear. Mas essa é uma discussão que está tendo no mundo inteiro de como vai ser a operação dos SMRs, quem vai poder operar, quais vão ser as legislações que vão cuidar disso. E o Brasil não vai fugir dessa regra, essa discussão. Só que essa discussão precisa ser iniciada, né? Hoje a gente, por sorte, e por até a Abidan, né, liderando esse processo, tem a Frente Parlamentar Nuclear, que é um fórum de discussão importantíssimo, né? A gente devia ter essa frente antes, não tenho dúvida disso. Mas os deputados e senadores têm trabalhado forte nesse caminho de colocar essa discussão para a sociedade, para a gente não perder o bonde, porque o mundo inteiro está olhando para isso, né? O nuclear já foi solução, o nuclear já foi, e aí por conta da bomba atômica e de todo aquele estigma criado, e depois até por conta de Fukushima, virou o malvado do mundo, e hoje a ONU já definiu que nuclear é o presente e é o futuro. O G20 está aí e não deixa a gente mentir.
Então, não há dúvida que o nuclear faz parte do mundo e faz parte da solução energética de base, né? Então, a gente não pode perder esse bonde. O nuclear é tipo o café, Pedro? Dependendo do horário do dia que você olha, faz bem ou faz mal, é isso? Não tenho dúvida. É igual o ovo também, né? É o ovo? O ovo também. Alguém sabe se o ovo está podendo comer agora? Eu acho que hoje em dia ele é saudável. O ovo. Não, é que depende do horário. Acredito que vai depender do horário se ele é saudável ou não. Porque sempre está aparecendo estudos, mas o nuclear foi o mocinho, foi a promessa de futuro, virou o malvado, hoje volta a brilhar. O Brasil está preparado na sua cadeia de valor, na sua cadeia produtiva para participar desse mercado, se derrubando os medos e os receios. O Brasil está preparado? O que falta para o Brasil? A Odebrecht, e daí já pergunta, a Odebrecht conta para a gente aqui com exclusividade para o NuclearCast. A Odebrecht está interessada em investir mais diretamente no nuclear. O que é que vocês estão de olho? Sem dúvida. A gente criou uma área específica para cuidar do nuclear, que é a área que eu lidero hoje, que toca o programa ProSub da Marinha e a área nuclear, porque a gente entende que, de fato, faz parte do futuro, do presente e do futuro do país, a área nuclear, não tenho dúvida. Nós não temos dúvida participamos de todas as etapas do nuclear do Brasil até hoje e vamos continuar participando. Vamos ter um SMR marca Odebrecht na prateleira lá da... Aí eu acho um pouco mais difícil, porque isso necessita de desenvolvimento. Da Leroy Merlin, lá a gente chega lá, tem na Leroy Merlin lá um SMR. Acho que não, mas você Odebrecht. pode comprar um SMR de alguém, a gente faz a instalação, faz toda a parte de infraestrutura e coloca ele para funcionar. Isso não tem dúvida. E o Brasil está preparado? O que falta, além dessa parte legislativa, para o SMR, que são esses reatores pequenos? Eu acho que além dessa discussão com a sociedade, que já começou e precisa acelerar, o Brasil precisa... A gente não pode depender do investimento público para os SMRs. A gente precisa ter um investimento privado junto. E para o investimento privado ser atrativo, para o privado poder entrar no mercado, ele tem que ser um mercado sustentável, um mercado que tenha futuro. Então a gente não pode pensar em fazer um SMR, dizer que fez e matar o projeto ou matar o mercado. Então, se a gente de fato tiver um programa nuclear de SMRs, eu não tenho dúvida que o privado brasileiro vai entrar de cabeça, vai se estruturar e vai estar pronto para atender a sociedade, seja no SMR, seja em novas usinas grandes, de grande porte, como Angra 3, quem sabe Angra 4, Angra 5, Angra 6, ou qualquer outro nome em qualquer outro estado que queiram colocar. Mas o que precisa é isso, é de visibilidade e de futuro. Mas aí você fala de visibilidade e futuro, daí eu lhe pergunto, voltando ao café e ao ovo, o nuclear já superou essa síndrome do ovo, de ser saudável ou não, do café? Porque se voltasse a um malvado ali na frente, e isso poderia acontecer, por exemplo, hoje a gente sabe que há um conflito na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, e tem a maior usina do continente europeu de energia nuclear funcionando lá. Um acidente, que não seria um acidente, poderia ter uma nova tragédia lá. O nuclear deixou de ser o ovo em função da necessidade de descarbonização, ele consegue hoje se manter a longo prazo como realmente uma alternativa para o futuro do mundo? Henrique, eu acho que a sociedade vive de paradigma em paradigma, né? Você supera um paradigma e cria um novo. Então, eu não tenho dúvida que esses ciclos de bonzinho e malvado, né, eles vão continuar ocorrendo, não só com o nuclear, mas como com tudo, né? O nuclear tem, na minha visão, né, tem o estigma da bomba atômica, que aí sim é um estigma que se mantém ao longo do tempo. Porque se você for pensar em algo não nuclear, com o acidente que ocorreu em Mariana, em Brumadinho, a gente não devia ter mais minério de ferro no país, não devia mais ter mineração, o que não faz sentido. Então, o nuclear também não faz sentido porque houve um acidente em algum lugar no mundo e que foi bem controlado até, de você acabar com um mercado nuclear, que é uma energia necessária, de base, constante, firme, diferente das novas tecnologias que também são importantes, como eólica, solar, mas que são complementares, né? Elas não assumem o papel de uma produção de base. Pedro,
Obrigado pelo bate-papo enriquecedor. Eu que agradeço. Sobre o mercado nuclear brasileiro e esse não é um bioma, é essa estrutura toda interligada de geração de valor, né? Esse ecossistema, palavra que me faltou Sim. agora, que pode ser muito interessante. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, Pedro Moreira, da Odebrecht, e muito obrigado a todos que nos acompanharam e em mais essa edição do Nuclearcast, o podcast da Abdan, que trata do setor nuclear no Brasil. Convido a todos a nos seguirem, favoritarem no Deezer, nos seguirem nas redes sociais todas e acompanhar o próximo episódio do Nuclearcast. Um abraço a todos e até breve.